código 32 rasgava a noite. Frank dirigia a viatura como se o asfalto molhado fosse sua propriedade particular. Segura firme, garoto. Quando chegarmos lá, não saia do carro até eu mandar. O medo faz você cometer erros. E erros hoje custam sangue. Eles dobraram a esquina da Quinta Avenida cantando pneus. O cenário que encontraram era um pesadelo urbano. Meu Deus, o ônibus está atravessado na pista. Frank freou bruscamente atrás do bloqueio policial. Mas antes mesmo do motor parar, o primeiro aviso veio. Abaixa, estão atirando. O retrovisor explodiu em pedaços sobre o colo de Jack. O batismo de fogo tinha começado. Eles rastejaram para o asfalto frio, enquanto o cheiro de pólvora e chuva enchia seus pulmões. A 30 metros de distância, o ônibus municipal parecia uma tumba de metal abandonada no meio da tempestade. Frank e Jack estavam espremidos atrás da roda dianteira da viatura 88, protegidos apenas pela lataria fria e pela escuridão da noite. O som da chuva batendo no asfalto era ensurdecedor, abafando quase tudo, menos o som dos dentes de Jack batendo de medo. O rádio da polícia chiou lá dentro do carro, uma voz metálica pedindo status, mas Frank o ignorou. Ele sabia que responder agora significava distração. Ele limpou a água dos olhos e espiou por cima do capô com a precisão de um predador velho e cansado. "Controle-se, Miller", sussurrou Frank, com uma voz rouca que cortou o barulho da chuva. "Respire fundo. O medo é apenas falta de oxigênio no cérebro. Se você tremer agora, você morre." Jack tentou engolir em seco, mas sua garganta parecia cheia de areia. Ele apertava o revólver com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. "Sargento", a voz do garoto saiu falhada, quase um gemido. "Nós somos apenas 2. O regulamento diz para esperar a tática. Atravessar essa rua agora é suicídio." Frank virou-se lentamente para o novato. O rosto do veterano era um mapa de cicatrizes e cinismo, iluminado pelos relâmpagos. "Regulamento..." Frank cuspiu a palavra como se fosse veneno. "Olhe para aquele ônibus, garoto. Tem civis sangrando lá dentro. Mulheres, talvez crianças. Se esperarmos a SWAT montar o circo, tomar café e desenhar mapas, aqueles maníacos começam a executar um passageiro a cada 5 minutos só para ver a gente pular." Frank checou o tambor do seu revólver. 6 balas. 6 chances de fazer a coisa certa. Ele olhou para o relógio de pulso quebrado e depois para a terra de ninguém, entre eles e o ônibus. "O plano é o seguinte", disse Frank, sem desviar o olhar do inimigo. "Eu vou correr em zigue-zague pela esquerda. Vou fazer barulho, gritar, virar um alvo grande e gordo. Eles vão virar todas as armas para mim." Jack arregalou os olhos horrorizado. "Você vai se entregar para ser baleado?" "Eu sou pago para ser o alvo, Miller. Você é pago para não errar. Quando eles olharem para mim, você corre para a porta principal. Não pare, não olhe para trás e, pelo amor de Deus, não atire até ter certeza." O silêncio entre os dois durou uma eternidade. A chuva parecia ter ficado mais fria. No meu sinal, Frank preparou as pernas, tensionando os músculos como cabos de aço. 3, 2, 1, vai! Frank disparou para o meio da rua, gritando como um louco para atrair a morte. Jack hesitou por uma fração de segundo, antes de forçar suas pernas a se moverem, mergulhando na zona de fogo logo atrás do seu mentor. A porta sanfonada do ônibus resistiu ao primeiro chute. O metal gemeu, enferrujado e frio. Frank recuou um passo, respirou fundo misturando o ar gelado da noite com a fúria que queimava em seu peito e desferiu o segundo golpe. Dessa vez a porta cedeu com um estrondo violento. Frank entrou primeiro, um ariete humano vestindo o uniforme azul escuro ensopado, gritando com a força de um trovão que fez os vidros tremerem. "Polícia, largue a arma!" Agora o interior do ônibus era um túnel de sombras, cheirando a óleo diesel, roupas molhadas e medo puro. Passageiros encolhidos nos bancos gritavam, cobrindo as cabeças. O atirador, um homem magro, com olhos de louco e dentes cerrados, estava no fundo, perto da última fileira. Ele não obedeceu. Ele não hesitou. Ele girou. O cano da espingarda de cano cerrado parecia um buraco negro apontado diretamente para o peito de Frank. O tempo parou. Naquele segundo não houve espaço para negociação. Não houve espaço para ler direitos. Havia apenas a física brutal da ação e reação. Jack, que vinha logo atrás de Frank, viu a morte desenhada na trajetória daquela arma. O manual da academia dizia para avaliar o alvo.
A lei dizia para esperar, mas o instinto gritou mais alto. O revólver na mão do garoto explodiu. O som do disparo dentro daquele espaço fechado foi ensurdecedor, como uma granada detonando numa caixa de metal. O clarão iluminou o ônibus inteiro por um milésimo de segundo, revelando rostos contorcidos de pânico como numa fotografia macabra. O atirador foi jogado para trás violentemente, como uma marionete que teve as cordas cortadas. A espingarda caiu no chão metálico com um som seco e metálico. E então, o silêncio. Um zumbido agudo encheu os ouvidos de Jack e o cheiro acre de pólvora queimada tomou conta do ar, sufocante. Frank avançou pelo corredor, chutando a arma do suspeito para longe com a bota pesada. Ele checou o pulso do homem caído. Nada. Tá limpo. A voz de Frank soou estranhamente calma, quase distante. Área segura. Ninguém se mexe. Vamos tirar vocês daqui. Jack estava paralisado no meio do corredor. Ele olhava para suas próprias mãos. Elas tremiam incontrolavelmente, vibrando com o recuo da arma. A fumaça azulada ainda saía do cano do seu revólver. Ele tentava puxar o ar, mas parecia que alguém tinha roubado todo o oxigênio do mundo. Ele havia cruzado uma linha que não tinha volta. Frank se aproximou do garoto, caminhando pesadamente entre os passageiros que choravam. Ele não parabenizou. Ele não sorriu. Ele apenas colocou a mão pesada sobre o ombro de Jack, sentindo o tecido do uniforme vibrar com o tremor do rapaz. Respire, Miller. Respire, disse o veterano, olhando fundo nos olhos do novato. O primeiro pedaço da sua alma você deixa aqui, neste chão sujo de ônibus. É o preço do distintivo. Agora guarde essa arma no coldre antes que você machuque alguém. Ou a si mesmo. A saída do ônibus foi pior do que a entrada. Quando as portas se abriram, Frank e Jack não encontraram o silêncio da noite, mas sim o caos da imprensa. Dezenas de flashes explodiram simultaneamente, cegando-os com uma luz branca e dura. Repórteres de chapéu e gabardina gritavam perguntas atropeladas, empurrando microfones como se fossem armas. Sargento Russo, quantos mortos? Official Miller, como é a sensação de ser um herói? A palavra soava estranha nos ouvidos de Jack. Ele ainda sentia o recuo da arma na palma da mão. Ele ainda sentia o cheiro metálico do sangue no fundo do ônibus. Ele não se sentia um herói. Ele se sentia um sobrevivente. Frank, experiente na dança cínica da cidade, colocou o braço na frente de Jack, bloqueando as câmeras. Ele sabia que o garoto estava em choque. O velho leão protegeu o filhote não das balas, mas da glória barata dos jornais da manhã. Sem comentários. Afastem-se. Deixem o garoto respirar. Rugiu Frank, abrindo caminho entre os abutres de terno barato. Horas depois, no vestiário da delegacia do Distrito 88, o silêncio finalmente voltou. O som da água do chuveiro batendo nos azulejos era a única coisa que se ouvia. Jack estava sentado no banco de madeira, ainda com a toalha no pescoço, olhando para o vazio. O vapor do banho não conseguia lavar a memória daquela noite. Frank encostou no armário de metal, acendendo um cigarro que queimou vermelho na penumbra. Ele soltou a fumaça devagar, observando o novato. Não tente esquecer, Miller, disse Frank, com a voz rouca e baixa. A primeira vez que você puxa o gatilho, ela muda quem você é. Você pode tentar beber, pode tentar rezar, mas aquela imagem vai morar com você. Jack levantou os olhos, vermelhos e cansados. Eu fiz a coisa certa, Frank? Ele nem teve chance. Frank desencostou do armário e caminhou até o banco. Certo ou errado são palavras para padres e juízes, garoto. Nós somos policiais. Nós vivemos no cinza. Você salvou 20 pessoas hoje à noite. 20 famílias vão jantar juntas amanhã por causa do que você fez. Esse é o único veredito que importa. Frank jogou o distintivo de Jack sobre o banco. O metal dourado brilhou sob a luz fraca. Bem-vindo ao Distrito 88, Jack. Agora vá para casa, beije sua esposa e tente dormir. Porque amanhã a cidade acorda, e ela vai precisar de nós de novo. Lá fora, a chuva tinha parado. Mas nas ruas molhadas de Nova York, o sereio código de sangue já estava escrito no asfalto, esperando pelo próximo plantão.